Pois bem, queridos e queridas, vamos dar continuidade ao nosso assunto importantíssimo da aula de hoje: direitos, princípios fundamentais. Estávamos falando sobre os elementos que compõem um Estado. Para que o Estado assim seja considerado, ele deve ter elemento humano, elemento material e elemento formal. Já expliquei tudo isso aqui para vocês, tá bom? Vamos agora dar prosseguimento ao nosso estudo, tendo traçado essas primeiras linhas. Eu já mostro para vocês os princípios fundamentais sobre os quais falaremos no decorrer aqui dessa nossa aula. Aqui, ó. Nós vamos falar, gente, sobre 8 princípios fundamentais. Estão aí na sua tela. Ó. Primeiro, a gente vai falar do princípio federativo, que estabelece a nossa forma de Estado federativa. Depois nós vamos falar do princípio republicano, que estabelece a nossa forma de governo republicana. Depois do presidencialismo, que estabelece o nosso sistema de governo presidencialista. Depois do nosso regime político democrático, da separação dos poderes. E aí terminaremos a aula falando dos fundamentos, objetivos da República Federativa do Brasil e princípios que regem as relações internacionais do Brasil com outros países. É sobre tudo isso que a gente vai falar, gente, no decorrer desse nosso encontro, tá bom? Eu sugiro, de verdade, que você veja esses assuntos de forma seguida. Não faça a opção de começar a ver essa aula, parar e amanhã você retomar do ponto que você parou, não, tá? Porque aqui exige uma continuidade na explanação para você poder entender. Então, quando você puder parar assim, para assistir todas as aulas, você para direitinho, tá certo? Vamos lá. Então, vamos começar tratando sobre princípio federativo. Vamos falar sobre princípio federativo, que, como disse eu a vocês agora há pouco, define a nossa forma de Estado. Sempre vou trazer, viu, gente, essa fotinha para cá, minha imagem para cá, para eu não ficar na frente de vocês, viu? Não se incomodem com isso não, mas é melhor do que ficar minha foto na frente do slide que vocês podem ver. Então vamos lá, o princípio federativo define a nossa forma de Estado. A nossa forma de Estado é federativa. Lembra que vocês ficam decorando, né? A República, como é? A Federação Fed, sei lá, Fed. Tem um negócio aí, né, um mnemônico que vocês usam. Não vai precisar mais disso não, gente. Vamos entender, ó. A nossa forma de Estado federativa, ela está presente no artigo 1º caput da Constituição e também no artigo 18 caput da Constituição. Naturalmente, depois você vai pegar a sua Constituição e vai ler, mas aqui no decorrer da aula a gente vai lendo alguns desses artigos, tá bom? Lá no artigo 1º caput da Constituição, tá assim, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí vem os incisos com os fundamentos. Pronto. Então, o artigo 1º caput da Constituição estabelece a nossa forma de Estado federativa, consagra esse federalismo na nossa Constituição de 88. Quando eu falo de forma federativa de Estado, gente, forma de Estado na realidade, eu quero que você pense sobre como se relacionam as estruturas de poder político dentro do país. Como assim, professora? Você vai pensar assim, ó, se eu estou falando de forma de Estado, eu quero saber como se dá a tomada de decisões dentro do país. Quem é que toma decisões aqui dentro? É só um ente federativo ou são vários entes? É só a União que dá ordens aqui dentro, que toma decisões, que cria leis, que tem poderes? Ou esse poder é distribuído entre diversos entes federativos dentro do país? Você deve estar pensando aí, aqui no Brasil, essa tomada de decisões políticas, ela se dá de forma descentralizada, há uma distribuição dessa tomada de decisões entre diversos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. É isso mesmo, Pro? É. A tomada de decisões, gente, política dentro do nosso país hoje, ela é descentralizada. O poder político, ele é distribuído entre diversos entes federativos dentro do nosso país. A União, ela toma decisões em âmbito nacional. Os Estados-membros
tomam decisões em âmbito regional. Os municípios tomam decisões em âmbito local. O Distrito Federal toma decisões em âmbito regional e em âmbito municipal. A gente vai entender isso mais para frente, tá bom? Então, hoje, a nossa forma de Estado é federativa. Por quê? Porque há uma descentralização da tomada de decisões políticas dentro do país. Esse poder político, ele é distribuído entre diversos entes federativos, União, Estados, DF e municípios. Sempre foi assim? Não. Na época que nós éramos colônia de Portugal, como é que acontecia? Só Portugal, gente, a metrópole portuguesa que veio se instalar aqui, tomava decisões. E essas decisões, elas eram válidas em todo o país. Só eles podiam tomar decisões. Então, na época, a nossa forma de Estado era unitária. Por quê? Porque esse poder político, essa possibilidade de tomar decisões políticas dentro do país era dada a apenas um ente. Com o passar do tempo, né, e com a dimensão territorial enorme que a gente tem, né, a gente tem dimensões até continentais, foi havendo a necessidade de uma descentralização dessa tomada de decisões. E aí vieram as capitanias hereditárias, né, as sesmarias, e com o passar do tempo, isso tudo foi a semente para a criação dos entes federativos, os Estados-membros. A gente sabe disso, bem como os municípios. Então, mas nós nem sempre tivemos uma forma federativa de Estado. A gente já teve uma forma de Estado unitária, em que só um ente tomava decisões sobre todo o país, válidas aí para todo o país. Professora, venha cá, quando é que a nossa forma de Estado passou a ser federativa? A nossa forma de Estado passou a ser federativa, gente, a partir da nossa segunda Constituição. A nossa Constituição de 1891. Qual foi a nossa primeira Constituição mesmo? A nossa primeira Constituição, ela foi de 1824. Em 1824, na Constituição de 1824, a gente ainda tinha uma forma de Estado unitária. A nossa forma de Estado se tornou federativa na nossa segunda Constituição, a Constituição de 1891. Anote isso, é importante para a sua prova. Então, vamos lá. A gente tem hoje uma forma de Estado federativa, mas nem sempre fomos assim. Tá aqui, ó, existem duas formas de Estado possíveis, ó, a unitária e a complexa. Forma de Estado unitário e a forma de Estado complexo. A forma de Estado complexo, gente, exige uma descentralização da tomada de decisões políticas dentro do país. Então, sempre que você estiver diante de forma de Estado, você vai lembrar, como é que essas decisões políticas são tomadas dentro do país? É por um ente só ou esse poder é distribuído entre vários entes? Você vai ter que pensar nisso. Se for apenas de um poder, é unitário. Se forem vários centros de poder político, cada um tomando decisões dentro do seu âmbito de atuação, complexo. E aí esse forma de Estado complexo pode ser realizado, né, através de uma federação ou através de uma confederação. A gente tem hoje uma forma de Estado complexo federativa, é o que interessa para a nossa prova, tá bom? A gente vai trazer um pouquinho o conceito de confederação, mas para a nossa prova, o que interessa, gente, mesmo é a forma de Estado federativa. Então, ó, como eu falei para vocês, ó, a forma de Estado unitário, que também pode ser chamado na sua prova de simples, tem um único poder político central que manda em todo o território. Ainda existe forma de Estado unitário? Hoje existe, gente. Existe Portugal, na França, no Uruguai, no Paraguai. Todos eles têm apenas um ente federativo que toma decisões sobre todo o país. Observe que são países até muito menores que o Brasil, né, gente? Por outro lado, a gente tem a forma de Estado complexo que eu disse para vocês, né? Eu disse para vocês que é uma forma de Estado em que as decisões políticas, elas são compartidas, divididas entre diversos entes federativos. Existe mais de um poder político dentro do país tomando decisões.
cada um em seu âmbito de atuação. Na federação que é adotada aqui, a gente já viu, essa tomada de decisões políticas é repartida entre entes federados autônomos, União, Estados, DF e municípios. Ela está prevista, nossa forma de Estado federativo, ela está prevista no artigo 1º e no artigo 18 da Constituição Federal. Então, a união entre entes federativos em prol de um todo, então a União, Estado, DF e municípios, eles se unem em favor de todo o país. Esses entes, eles são dotados de autonomia. O acordo é feito na própria Constituição, o Pacto Federativo está estabelecido aqui no artigo 1º e no artigo 18 da Constituição. E essa união entre eles é indissolúvel. Gente, hoje, a nossa República Federativa do Brasil, como diz o artigo 1º caput da Constituição, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, DF e municípios, todos autônomos entre si. Então, eles são entes dotados de autonomia, cada um toma decisões dentro do seu espaço, dentro do seu âmbito de atuação, e entre eles não há direito de secessão. O que é direito de secessão? Essa união, gente, ela é indissolúvel. Ou seja, nenhum ente federativo pode sair do Pacto Federativo e dizer assim, eu não quero mais, por exemplo, o Estado da Bahia dizer assim, eu não quero mais fazer parte da República Federativa do Brasil, eu quero formar um país novo. Não pode. Por quê? Porque você faz parte de um pacto federativo e nesse pacto federativo não há direito de secessão, não há direito de nenhum dos entes federados se retirar do pacto. Já aconteceu de algum ente federado aqui querer se retirar do pacto? Já. O Rio Grande do Sul já quis se retirar do pacto federativo e formar a República Rio-Grandense, um novo país. Não pode. E se aí, se um ente federado tenta fazer isso, acontece o quê? Lá, de acordo com o artigo 34 da Constituição, pode haver, nesse ente federado que queira se retirar do pacto, pode haver uma intervenção federal, uma intervenção da União sobre esse ente federativo. Ok? Então, a federação, gente, ela é composta, né, por entes autônomos, entes dotados de autonomia. O acordo, o pacto federativo é estabelecido na própria Constituição, aqui está nos artigos 1º e 18 da Constituição. Não há direito de secessão, ninguém pode ser retirado do pacto, a união é indissolúvel. E ela foi consagrada pela primeira vez com a Constituição de 1891, como eu falei para vocês, a segunda Constituição do nosso país. E o que é confederação? Já vimos, viu, gente, só para fechar a federação, que o nosso pacto federativo, ele veio logo depois do Estado unitário. A gente tinha um Estado unitário em que só tomava decisão aqui dentro do país a metrópole portuguesa. E com o passar do tempo, foi havendo uma desagregação dessa tomada de decisões aí dentro do país. Essa tomada de decisões começou a ser distribuída entre capitanias hereditárias, entre sesmarias, e aí no futuro essa tomada de decisões políticas foi distribuída entre entes federados, hoje União, Estados, DF e municípios, que são entes dotados de autonomia. Pronto, isso é federação. Já na confederação, gente, para a gente entender, há também mais de um poder político dentro daquele país. Mas a sua formação é diferente. Deixa eu dar um exemplo aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, gente, foram colônia da Inglaterra. A Inglaterra era a metrópole que detinha o poder sobre os Estados Unidos da América. Só que a Inglaterra, pessoal, ela, ao contrário de Portugal, que veio e estabeleceu aqui uma colonização de exploração, a Inglaterra, lá nos Estados Unidos, estabeleceu uma colonização de povoamento, razão pela qual os Estados Unidos tiveram possibilidade de se desenvolverem os países ali dentro dos Estados Unidos. Isso foi tão forte que, com o passar do tempo, as chamadas 13 colônias britânicas dentro dos Estados Unidos passaram a ser dotadas de soberania. É como se tivessem formado dentro dos Estados Unidos 13 países independentes. Mas os Estados Unidos ainda eram colônia da Inglaterra. Só que conseguiram se desenvolver, essas colônias britânicas dentro dos Estados Unidos conseguiram se desenvolver porque a Inglaterra estabeleceu nos Estados Unidos uma colonização de povoamento, não foi de exploração, de sugar tudo, com concentração de poder.
Então, essas 13 colônias britânicas, elas começaram a se fortalecer e elas passaram a ser dotadas de soberania dentro do país. Mas, ainda todas elas submetidas à Inglaterra, que era a metrópole. Naturalmente, né, gente, quem é soberano não quer ficar sendo mandado por ninguém. Então, essas 13 colônias britânicas, falando aqui de uma forma bem simplória, elas se reuniram, decidiram se reunir, mesmo todas sendo soberana, nenhuma mandando na outra, todas eram dotadas de soberania. Elas se reuniram para declarar independência em relação à Inglaterra. Então, cada uma cedeu um pouquinho da sua soberania e se uniram, essas 13 colônias soberanas se uniram e declararam a independência em relação à Inglaterra. Por que elas se uniram? Porque elas entenderam, gente, que se elas declarassem a independência, cada uma no seu lugar, a Inglaterra tomaria facilmente e novamente o Estado, o país. Então, elas resolveram se unir para que a Inglaterra não pudesse voltar e estabelecer novamente a colonização. Com isso, elas formaram um pacto confederativo. A confederação traz uma união de países. As 13 colônias britânicas se uniram. São todos entes dotados de soberania. Cada colônia britânica tinha soberania, tinha leis próprias, governo próprio, tudo próprio. Fizeram um acordo através de um tratado internacional. Vamos nos unir para declararmos a independência em relação à Inglaterra. Pronto, declarada a independência, cada um vai ter sua soberania plena de novo. Então, esse acordo confederativo foi feito através de um tratado internacional e nesse acordo havia direito de secessão. Se a qualquer tempo, gente, qualquer das colônias britânicas quisesse se retirar do pacto confederativo, poderia se retirar. O fato é, nessa situação aí também existe mais de um poder político, inclusive um poder político distribuído por entes dotados de soberania. Aqui na federação não tem ente dotado de soberania. Só tem ente autônomo. O único ente dotado de soberania, a gente vai ver daqui a pouquinho, é a República Federativa do Brasil ou o Estado Federal. Lá não. No Pacto Confederativo, entes dotados de soberania se uniram em prol de um todo para que declarar a independência em relação à metrópole. E a partir daí, pronto, gente, se estabeleceu um pacto federativo depois no futuro. Mas nesse momento em que entes soberanos se uniram através de um tratado internacional em que havia direito de secessão, se firmou um pacto confederativo. Tudo certo? Vamos mais um pouquinho em frente, agora voltando a nossa análise para a nossa federação, que é o que interessa no nosso estudo. Então, vamos lá. A federação, a nossa federação hoje, como é que ela funciona, professora? Vamos lá, vamos estabelecer aqui a nossa federação. A gente tem uma federação formada pelos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. O único ente dotado de soberania é a República Federativa do Brasil, essa RFB aí, viu, gente? A República Federativa do Brasil, que pode aparecer na sua prova também como Estado Federal, é a mesma coisa. É o único ente dotado de soberania. É o único. Os entes federados, União, Estados, DF e municípios, são dotados de autonomia. E entre esses entes aí, União, Estado, DF e municípios, não há hierarquia. Ninguém é superior a ninguém. O que há entre eles é uma distribuição de competências. Então, para a gente entender melhor isso, eu trago esse desenho aqui, Repare. E presta atenção. A República Federativa do Brasil, que pode aparecer na sua prova também como Estado Federal, é a mesma coisa. Vá anotando. É pessoa jurídica de direito público externo. É pessoa jurídica de direito público externo. É o único ente dotado de soberania. A República Federativa do Brasil ou Estado Federal é um único ente dotado de soberania. Ela é formada, diz o artigo 1º caput da Constituição, ela é formada pela união indissolúvel. Por que indissolúvel, Pro? Porque não há direito de secessão. Lembram disso? É formada pela união indissolúvel da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Todos autônomos entre si. Então, esses entes aqui, União, Estado, DF e municípios,
são também chamados de entes políticos. Então, pode aparecer na sua prova como entes federados ou entes políticos, tá bom? Eles são dotados de autonomia. Se na sua prova aparecer que a União, que os estados, que o DF ou que os municípios são dotados de soberania, é falso. O único ente dotado de soberania é a República Federativa do Brasil ou o Estado Federal, tá certo? A União, os estados, o DF e os municípios são pessoas jurídicas de direito público e interno, porque só atuam dentro do país. Entre eles, não há hierarquia. Então quer dizer que a União não é superior aos estados? Não. Os estados não são superiores ao Distrito Federal e aos municípios? Não. Não há hierarquia entre eles. Muita gente se engana com isso, viu, gente? Não há. O que há, gente, é uma repartição de competências. E quem é que faz essa repartição de competências, Pro? É a própria Constituição Federal. Quando a gente estuda lá a organização do Estado, lá entre os artigos 20 a 25 da Constituição, a gente fala sobre a organização do Estado. E lá dentro, ali nos artigos 21, 22, 23, 24, a gente fala das competências. Competência da União, competência legislativa, competência administrativa, competência legislativa concorrente da União, Estados e DF. Aí que está a repartição de competências. Quem faz essa repartição, essa distribuição de competências entre os entes federados é a Constituição Federal. Então, não há hierarquia entre eles. O que há é uma repartição de competências ou atribuições pela própria Constituição Federal. Para a gente fechar a análise desse bloquinho, desse quadrinho aqui, ó. Se você observar, entre os entes federados que compõem a República Federativa do Brasil, eu não coloquei os territórios. Ah, Pro, é porque a gente não tem território hoje. Não é por isso, não. A gente hoje não tem território federal mesmo. O último que a gente teve foi Fernando de Noronha, ok? Mas Fernando de Noronha foi anexado ao estado de Pernambuco. Hoje a gente não tem. Mas pode ser criado um novo território federal no nosso país? Hoje pode. A gente vai ver como nas nossas próximas aulas. Mas eu já adianto que é por meio de lei complementar federal. Tá, Pro? Então hoje pode ser criado um novo território? Pode. Só que ainda que seja criado, gente, esse território ele não faz parte do Pacto Federativo. Isso é uma pegadinha que as bancas adoram. O território federal, se ele existir, ele não faz parte do Pacto Federativo. Ele não vai entrar aqui, ó, nunca. Por quê? Porque os territórios, pessoal, eles não são entes federativos. Os territórios não têm natureza jurídica de ente federativo. Os territórios têm natureza jurídica de autarquias. São autarquias da União. A União quem cria os territórios. É como se os territórios fossem um filho da União. Então, os territórios, eles não compõem o Pacto Federativo. Por quê? Porque eles não são entes federados ou entes políticos. Eles não têm autonomia. Eles são autarquias da União, que integram a União. É como se fosse um filho da União. E ele não faz parte desse Pacto Federativo. Se você observar na Constituição, o território ele é tratado de forma toda típica pela Constituição. Por exemplo, o território tem um governador. Só que esse governador ele não é eleito pelo povo do território. Ele é nomeado pelo presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal. Por quê? Porque o território não é ente federativo. Se fosse, esse governador teria que ser eleito pelo povo daquele território. Não é o caso. Ok? Então, os territórios, eles não compõem, não fazem parte do Pacto Federativo. Por quê? Porque eles não são entes federados e eles não são dotados de autonomia. Eles são autarquias territoriais que integram a União. Tudo certo? Vamos andar aqui mais um pouquinho. Pois bem, fechando aqui toda a nossa análise, vamos falar aqui sobre as características da nossa federação. Acho que já falei de toda, falta uma característica ainda. Primeira característica, tem caráter indissolúvel. O pacto não pode ser dissolvido, não há direito de secessão. Acabamos de falar disso, né? Nenhum ente federado ele pode pretender se retirar do Pacto Federativo, se isso acontecer, enseja até a intervenção federal nos moldes do artigo 34 da Constituição Federal. A federação, ela é formalizada em uma Constituição.
A nossa Constituição de 88, ela formalizou o Pacto Federativo nos artigos 1º caput e 18 caput. Entre os entes federados não há hierarquia, o que há é uma repartição de competências. São entes dotados de autonomia, com atribuições próprias. Quem é que estabelece essas competências a cada ente pró? A Constituição Federal. O único ente dotado de soberania é o Estado Federal ou República Federativa do Brasil. Nenhum outro ente, gente, é dotado de soberania. Então, se cair na sua prova que qualquer outro ente é dotado de soberania, é falso. Os entes federados que compõem o Pacto Federativo são dotados de autonomia. Já vimos que o Pacto Federativo ele foi formalizado pela primeira vez na nossa segunda Constituição, a Constituição de 1891, já vimos. Falta a gente dizer que esse modelo federativo é cláusula pétrea, prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição. O que é isso? Repare. Existem, gente, a nossa Constituição Federal, só para acrescentar aqui mais uma informação para a sua prova, a nossa Constituição Federal, ela é uma Constituição rígida. Rígida. Por que ela é uma Constituição rígida? Porque existem, pessoal, alguns conteúdos trazidos na Constituição da gente que não podem ser retirados da Constituição, nem por meio da aprovação de emendas. A nossa Constituição é rígida, ela só pode ser alterada através da aprovação de uma emenda constitucional. A gente já sabe disso, né? Pronto, por isso ela é rígida. Só que ela é tão rígida, alguns doutrinadores até dizem que ela é super rígida, né? Mas hoje o que prevalece é que ela é rígida só. Ela é tão rígida que ela traz alguns conteúdos que não podem ser tocados, abolidos, retirados da Constituição, nem por meio da aprovação de emendas. São as chamadas cláusulas pétreas. Então, tudo que está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, não pode ser retirado da Constituição, nem por meio da aprovação de emendas. Dentre essas cláusulas pétreas está a forma federativa de Estado. Então quer dizer que se hoje uma emenda constitucional ela tiver o propósito de voltarmos a ser um Estado unitário, ela é inconstitucional? Sim, ela é inconstitucional. Por quê? Porque ela fere uma cláusula pétrea, que é a nossa forma federativa de Estado. Ok? Então, a forma federativa de Estado é cláusula pétrea da Constituição. Por isso, essa forma federativa de Estado ela não pode ser retirada da Constituição, abolida da Constituição, nem por meio da aprovação de emendas. Tudo certo? Vamos em frente. Pois bem, para a gente fechar o nosso estudo sobre pacto federativo, forma de Estado federativa, gente, eu tenho observado que algumas bancas têm trazido a explanação acerca dos tipos de federalismo. E aí, eu vou trazer só por preciosismo, porque se a banca falar, eu não vou ficar com a minha consciência pesada. Ai, meu Deus, não falei sobre isso, tá? Só para vocês entenderem esses conceitos, para que se porventura a banca trouxer na sua prova, você não errar, tá bom? O federalismo, ele se divide em relação a alguns critérios. E aí ele pode ser considerado federalismo por agregação e federalismo por desagregação. Ele pode ser considerado federalismo dual ou cooperativo e federalismo simétrico ou assimétrico. Atenção a isso aqui, tá bom? Federalismo por agregação. Aqui, gente, aconteceu lá nos Estados Unidos, naquela história que eu contei para vocês, em relação às 13 colônias britânicas. Lembram? Aqui, vários países soberanos se unem para formar a federação. Então, aquelas 13 colônias britânicas que já eram soberanas, elas se uniram para formar a federação lá nos Estados Unidos. Por isso, em razão delas se unirem, se agregarem, esse federalismo ele é por agregação. Também é chamado de modelo centrípeto. Se você lembrar lá quando você estudou em física, a força centrípeta, ela é uma força que puxa para dentro, que agrega, né? Que une. Pronto. Federalismo por agregação é aquele em que vários países soberanos resolvem se unir para formar a federação. Exemplo, Estados Unidos, também chamado de modelo centrípeto. O federalismo por desagregação ou segregação é o contrário. A gente tem um Estado unitário, agregado, que resolve criar
vários poderes políticos, ou seja, se desagregar, criando vários centros de poder político. Aqui no Brasil, né, gente, a gente tinha um Estado unitário e aí a gente criou várias unidades de poder, também chamados de entes federados ou políticos. Então, federalismo por desagregação é aquele em que há um Estado unitário que resolve criar vários poderes políticos, várias unidades de poder. Exemplo, o Brasil. Também é chamado de modelo centrífugo, que força centrífuga lá em física é a força que puxa para fora, que desagrega. Outro tipo de federalismo é adotado pela doutrina, federalismo dual ou cooperativo. No federalismo, deixa eu tirar isso aqui. No federalismo, gente, dual, a Constituição adota um modelo de divisão estanque de competências. Na Constituição, ela traz as competências dos entes federados, mas cada ente federado terá competências próprias. Nunca eles vão compartilhar competências. O que é de um não é do outro, ou seja, não há cooperação na repartição dessas competências pela Constituição. Então, no modelo dual, a Constituição adota uma divisão estanque de competências. Ela atribui aos entes federados determinadas competências que não podem ser compartilhadas comuns a nenhum outro ente. Não há cooperação entre os entes federados. No cooperativo é diferente. Além das competências específicas dos entes, há competências comuns e há competências concorrentes. Esse foi o modelo adotado pela nossa Constituição, lá nos artigos 23 e 24 da Constituição, que são trazidas as competências comuns e as competências legislativas concorrentes. Então, há cooperação entre os entes, federalismo cooperativo. Para fechar aqui esse bloco, federalismo simétrico ou assimétrico. No federalismo simétrico, gente, há uma homogeneidade entre os entes. A União, que é o ente central lá, ela dá um tratamento em relação aos outros entes igualitário. A União, ao tratar todos os entes federados do país, ela não leva em consideração as diferenças entre eles. Então, o mesmo recurso que ela destina à educação, em um ente, por exemplo, em um ente federado, ela vai destinar a outro ente federado, independente de um precisar mais que o outro. Então, aqui há uma homogeneidade entre os entes. O tratamento que a União dá aos entes é igualitário. Federalismo simétrico. Aqui no Brasil não é assim. O nosso federalismo é assimétrico. Há uma heterogeneidade entre os entes. A União trata os entes de forma diferente, gente, a depender da necessidade de cada um. Então, não é natural aqui que a União destine o mesmo recurso em relação ao combate às secas em uma área do país em relação a outra área. Existem áreas aqui no país que são muito mais secas, que têm carência de água do que outras. Então, há uma diferença de tratamento entre os entes federados pela União. Federalismo assimétrico. Pois bem, no nosso próximo bloco, a gente vai começar a falar sobre o princípio republicano, nossa forma de governo republicana. Não perca não, fica aí.